Eu creio que as bênçãos do Senhor já estão sobre a sua vida e você vai viver, passo a passo, tudo aquilo que o Senhor tem preparado para você. Sabe por quê? Por que que eu creio nisso? Olha o que que diz essa palavra aqui do livro de Romanos, no capítulo 8 e no versículo 28. Diz assim, olha: "E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito." Deus tem um propósito para você e há um chamado. Há um chamado. E conforme o que está escrito nessa palavra, isso é muito profundo isso. E sabemos, deixa eu colocar novamente aqui, que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Existe da sua parte esse amor a Deus? Se você tem colocado esse Deus, o nosso Deus, como primeiro na sua vida, todas as coisas vão cooperar juntamente para o seu bem. O que que significa isso? Coisas que aparentemente estão dando errado vão cooperar para o seu bem. Coisas que têm dado certo vão cooperar para o seu bem. Passo a passo, Deus vai lhe guiar para que você construa, para que você viva e para que você desfrute tudo aquilo que Ele tem para a sua vida. E tudo isso mediante a sua fé, ao que você crê. O que que isso quer dizer? Não depende de ninguém, não depende apenas de Deus e não depende de pessoas. Por mais que você tenha pessoas que aparentemente não queiram o seu bem, e isso nós vamos encontrar na nossa jornada, de onde a gente menos espera. Aparentemente. Independente disso, tudo vai cooperar para o seu bem. Ah, mas tentaram me derrubar, fizeram isso contra mim, estão querendo o meu mal, não tem problema. Você ama a Deus de fato e de verdade? Então tudo vai cooperar para o seu bem. Esse é o A Busca Devocional, um canal que tem o propósito de te ajudar a alcançar tudo aquilo que você tem buscado em Deus. Buscar paz, buscar vida, buscar liberdade. É isso que você tem buscado? Então, a presença de Deus, através do trabalho que a gente tem feito aqui nesse canal, vai te alcançar e você vai tomar posse de tudo isso, porque o nosso Deus não falha, as promessas dele se cumprem. Então, se você não é inscrito nesse canal, já se inscreva, vem fazer parte dessa comunidade. Diariamente, a gente está aqui com uma mensagem de Deus, de fé, que é preparada direto do coração de Deus, eu creio, para tocar o seu coração e para abençoar a sua vida. Daqui a pouco eu vou fazer uma oração para abençoar você, a sua casa, a sua família. Eu creio, Deus já está operando em seu favor. Mas nós vamos nos aprofundar um pouco mais sobre esse amor de Deus. Não é simples, como muita gente imagina. Não é tão fácil. Ah, todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Sim, existe essa cooperação. A promessa vai se cumprir, a palavra não é vazia, não volta vazia. Mas o que que é amar a Deus de fato e de verdade? O que que representa esse amor a Deus? E é nisso que muita gente falha. Recebe a palavra, recebe a profecia, como está escrito aí no livro de Romanos, capítulo 8 e versículo 28, e todo esse capítulo é muito, muito profundo, fala muito forte sobre esse amor de Deus, sobre o cuidado de Deus por nós, mas que não se atenta sobre o que é amar a Deus. Amar a Deus é muito mais do que qualquer sentimento que você possa manifestar ou expressar diante de Deus. Amar a Deus é muito mais do que qualquer sensação ou boa sensação que você pode ter, seja no momento de oração, sabe aquele momento gostoso da oração, que você se alegra, que você fica feliz porque você percebe o toque de Deus, a ação de Deus, e isso te desperta um bom sentimento. Isso não é amar a Deus, simplesmente. Mas amar a Deus exige um critério que é bíblico, um critério que vai além do que o que nós possamos achar, pensar, além dos nossos julgamentos. Quer dizer, a própria palavra de Deus, a Bíblia, nos ensina. Vem a promessa que todas as coisas
cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, mas a própria palavra nos ensina sobre o que é esse amor a Deus. E isso a gente pode ver lá no livro de 1 João, capítulo 5. Você pode acompanhar comigo aí, 1 João, capítulo 5, versículo 1 em diante, diz assim, olha o que fala. Todo aquele que crê, tudo parte da fé, que Jesus é o Cristo, é nascido de Deus. E todo aquele que ama, olha só o que ele fala sobre esse amor. Ao que o gerou, quer dizer, se é nascido de Deus, é filho de Deus. Sendo assim, quem o gerou? O próprio Deus. Então, todo aquele que ama o que o gerou, ele continua falando assim, olha, também ama ao que dele é nascido. Versículo 2. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Então ele já começa a relacionar aqui o amor a Deus a guardarmos os mandamentos. Não é sentimento. Não é a boa sensação que você tem na hora da oração, quando você está ali no seu devocional com Deus, quando você está no seu momento com Deus, não. Não é sensação, não é sentimento. Ele relaciona esse amar a Deus com guardar os seus mandamentos. E aí ele continua falando, versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. Tem uma continuação que é importante você ler, você meditar aí na sua casa e você se concentrar nessa ideia, nesse direcionamento sobre o que é amar a Deus de fato e de verdade. Amar a Deus não é sentimento. Amar a Deus diz respeito a você guardar os seus mandamentos. E guardar os mandamentos não é uma coisa que apenas você vai conhecer, você vai entender, não. Você vai praticar. É isso que é amar a Deus de verdade. Então, quando lá no livro de Romanos, capítulo 8, 28, diz que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, todas as coisas vão cooperar para você que o ama e que prova isso. Como? Guardando os seus mandamentos. Guardando no seu coração, guardando a consciência de obedecer os seus mandamentos. Todas as coisas vão cooperar para você se você fizer com que esses mandamentos sejam as diretrizes para a sua vida. Se houver obediência prática, aquilo que está escrito. E é isso que você precisa se conscientizar. A visão de Deus, a palavra de Deus, eu vou colocar o versículo 3 aí de novo para você ver. A visão de Deus e a palavra de Deus são os mandamentos escritos, destinados a nós, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Aí ele completa, os seus mandamentos não são pesados. Por mais que você pense ser difícil obedecer, cumprir os mandamentos, seguir a vontade de Deus, se você colocar isso no seu coração, você vai entender que realmente não é pesado. Exige sacrifício, exige renúncia, exige uma entrega plena, 100%. É isso que exige. Então você pergunta assim, mas por que você diz que não é pesado? Sabe por quê? Porque quando você se torna filho de Deus, isso passa a ser a sua natureza. Você se torna filho. Então você passa a ter a natureza de Deus. Sendo assim, a ideia de Deus, a visão de Deus, os mandamentos passam a fazer parte do seu dia a dia. Se tornam naturais. E se vê que é um paradoxo, né? O que é sobrenatural se torna natural quando você nasce de novo, quando você nasce de Deus, quando há essa entrega, essa renúncia. Então, olha o que representa esse amor a Deus. Então, o cumprimento desse versículo de Romanos, capítulo 8, 28, é condicionado a isso, a você se comprometer com Deus, a seguir a direção dele em todos os sentidos, a viver isso.
E como que eu me torno isso? É passo a passo, é uma prática constante, é a consciência de que agora já não vive mais o João, a Maria, já não vive mais o, o Manuel, já não vive mais. Não, agora quem vive é Cristo. É a vontade dele que prevalece. Quando você se conscientiza disso e você passa a viver a prática disso, as coisas espirituais que agradam a Deus passam a fazer parte da sua natureza. Por isso, os mandamentos dele não são pesados. A nossa oração hoje tem um propósito. Nós vamos nos aliar a Deus. Nós vamos buscar dele a direção sobre o que é esse amor, para que ele nos ajude a provarmos esse amor todos os dias. E como consequência, que nós possamos realmente ver todas as coisas cooperando para o nosso bem. Vamos fazer essa oração? Vamos falar com Deus com esse propósito? Para que ele possa te ajudar nessa busca que você tem por paz, nessa busca que você tem por uma vida plena com Deus, por uma comunhão com Deus, por uma vida próspera que faz parte. São promessas que ele tem para você. Para que todas as coisas venham cooperar por tudo isso, vamos buscar em Deus a direção dele agora. É momento de oração, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante do Senhor em oração e nós estamos pedindo aqui a tua força. Nós estamos pedindo aqui a ação do teu poder, do teu Espírito, para que nos ajude a guardar os teus mandamentos. Nos ajude para que isso que é sobrenatural, que é espiritual, venha fazer parte da nossa natureza. Eu oro aqui por aqueles que se encontram fracos, que por algum motivo, de alguma forma caíram, que de alguma maneira se desviaram do caminho, que abandonaram os teus mandamentos. E eu não oro com um ar de julgamento, até porque vivemos o tempo da tua misericórdia, Pai. Mas eu oro aqui te pedindo que o Senhor venha ao encontro desse coração, que o Senhor venha operar no ser dessa pessoa que de alguma forma se viu fraca, que um dia fez parte da tua casa, que um dia esteve sempre aos teus pés, até que esse sempre se tornou um de vez em quando, e agora é isso que essa pessoa tem vivido. De vez em quando ela tem o devocional dela, de vez em quando ela faz suas orações, de vez em quando ela obedece à tua palavra, mas não tem sido sempre, não tem sido constante. Eu peço que o Senhor venha trazer a tua força, que o teu espírito, o teu poder venha ao encontro dessa pessoa, que ela receba a condição de viver os teus mandamentos, que se tornem leves para ela agora, que já não sejam mais pesados, que ela se volte para o Senhor e que agora, nesse exato momento, ela receba de ti uma nova natureza. O Espírito de Deus venha ao seu encontro agora, nessa oração, nesse devocional, para trocar a sua natureza, para tirar essa natureza terrena, essa natureza humana, que vive pelas suas próprias vontades, que vive para agradar a si mesmo, e para colocar em você a natureza divina, para fazer de você um filho de Deus, um nascido de Deus. Receba agora essa nova natureza, que o Espírito Santo venha te conscientizar todos os dias sobre o mandamento de Deus, sobre o cumprir a vontade do Senhor, sobre o fazer a vontade dele acima de todas as coisas, acima de tudo. Que o Espírito do Senhor venha operar isso dentro de você. E que se cumpra essa palavra de Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz que todas as coisas cooperam por aqueles que amam a Deus. Que todas as coisas cooperem. Que até o mal que tentam contra a sua vida, contra você, contra a sua casa, coopere para o seu bem. Eu declaro isso, o cumprimento dessa palavra e a bênção do Senhor sobre você e sobre a sua casa. Seja abençoado o seu dia, a sua casa, a sua família, os seus caminhos. O nosso Senhor é contigo.
Nós buscamos nele a direção e recebemos dele essa direção e a condição para vencermos. Seja abençoado, seja abençoada. A luz de Deus é com você. Se você crê, dentro de você diga: eu tomo posse disso. A bênção do Senhor está sobre a minha vida. E é isso que você vai viver a partir de hoje. O poder de Deus é contigo. Essa palavra se cumpre. O poder do nosso Senhor é com você. Não tenha dúvidas, não tenha medo, não tenha receio. Apenas pratique a palavra de Deus, os mandamentos. Ame isso de fato e de verdade. E todas as coisas vão cooperar para o seu bem. Esse é o A Busca Devocional de hoje. Se não é inscrito no canal, já se inscreva, vem fazer parte dessa comunidade. Vamos juntos, em busca de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Eu fico por aqui e até o próximo devocional. Que Deus abençoe.